amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta para a gravação de mais um vídeo de Escola Bíblica Complementar, um vídeo que tem uma característica diferenciada, né? Todas as nossas lições comentadas, elas são comentadas em 10 tópicos, né? E nesses 10 tópicos nós vamos aproveitando o que já está contido na lição e vamos numericamente 10 tópicos, a gente tende a ampliar um pouco a visão da nossa lição. Então, nós temos feito esse formato com toda a intenção de trazer uma colaboração ao trabalho dos irmãos, aquele que está preparando aula, aquele que está estudando. Quero me solidarizar com todos os irmãos que estão nesse período de quarentena, de isolamento social, de reclusão. Eu nunca imaginei que nós fôssemos viver uma situação dessa, mas eu disse hoje à nossa igreja que Deus, Ele não desperdiça as crises na vida do seu povo. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. E no Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Então, um pedregulho pode cair, um galho seco pode voar, uma folha, mas aqueles que estão firmes como o monte Sião, vem o sol, vem a chuva, vem as tempestades, venha quaisquer tipos de intempéries, a igreja permanece de pé. Após toda essa ventania, após toda essa adversidade, lá na frente nós estaremos com certeza com os 300 de Gideão de pé, estaremos com aqueles que estão confiando no Senhor de pé. E isso é que é importante. A você que está me ouvindo, eu faço votos de que você esteja no meio deste grupo de vencedores. Não desanime, isto vai passar e nós nunca teremos Canaã sem deserto, Então, estamos passando aí um deserto de provação e acredito até, irmãos, que esta provação vai revelar a qualidade do nosso cristianismo. Então, é muito importante que ao final desta prova nós possamos ser aprovados. Queridos irmãos, a lição que nós comentamos é a lição de adultos, esta lição aqui, publicada pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Então, toda semana, às segundas-feiras, nós estamos disponibilizando esses vídeos, que é um comentário dessa revista de adultos, que a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, muito gentilmente, publica trimestralmente para todos nós. Lamentavelmente, esse trimestre nós estamos sem poder realizar a escola bíblica como de costume. Há até um comentário de que o próximo trimestre será uma repetição, esta mesma lição. Os vídeos vão aí permanecer gravados, se for assim, e for o melhor para a igreja, e para a Casa Publicadora também, que está vivendo uma fase difícil, que seja assim. Nós vamos repetir a lição, vamos comentar junto com os irmãos na igreja, logo que possível. Muito bem, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aí embaixo tem inscrever-se, você ativa o sininho, dê o seu like ou dislike, que tem essa mãozinha assim. Cada vez que você clica aí você vai estar colaborando para que esse vídeo seja divulgado por outras pessoas e vai estar declarando a relevância do vídeo. Então você que está acessando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Depois você pode também tecer aí o seu comentário sobre o que você achou aqui da nossa fala. A lição que estaremos comentando hoje é a lição número 8 para 24 de maio de 2020. Título da lição: Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todo o comentário desta lição está fundamentado na carta aos Efésios. O texto áureo nos diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. A verdade prática nos diz assim: Jesus Cristo é a pedra basilar, ou que dá base, da igreja.
que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. Nossa leitura bíblica se encontra em Efésios capítulo 2, versículos 20 a 22 e depois Mateus capítulo 7, versículos 24 a 27. Então vamos lá. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Ok. Nossa lição, irmãos e irmãs, ela está composta de 3 tópicos. No primeiro, o comentarista vai falar sobre um edifício espiritual. No segundo tópico, ele estará comentando sobre o fundamento, apóstolos e profetas. E no terceiro tópico, edificados para a morada de Deus. Eu montei 10 tópicos e vou estar me reportando algumas partes da lição, né? E se tiver algum tópico que não está na lição, ele fica como um acréscimo aí. Nós não vamos fugir à espinha dorsal do tema, que é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, em primeiro lugar, eu enumerei aqui edificados no ensino da palavra. Meus queridos, nós vamos ver aqui em Mateus, o texto que está aqui na nossa lição, onde Jesus diz que todo aquele que escuta as suas palavras e as pratica, ele é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, mas aquela casa não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E Jesus diz que todo aquele que ouve a palavra, mas não cumpre, é semelhante ao homem imprudente ou insensato que edificou sua casa sobre a areia. E quando vieram essas intempéries, a chuva caiu, o vento soprou, os rios correram, a casa caiu e foi grande a sua ruína. Bom, quando Jesus diz a casa edificada sobre a rocha, ele está dizendo a casa edificada sobre a palavra. Então, quando nós edificamos nossa vida na palavra, não é, todo o resultado é de vitória, não é de solidez, é de permanência, não é? Todo o resultado é de firmeza. Então, edificados no ensino da palavra. Eu reservei aqui um texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e o versículo 42, que fala de uma igreja que é exemplo para todos nós, que era a igreja primitiva. E aqui em Atos 2,42 diz que esta igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Vejam, perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, na palavra. Meus queridos irmãos, hoje nós estamos vivendo uma época muito complicada, porque, paradoxalmente, nós temos um número de Bíblias muito grande. Os irmãos vejam que você tem Bíblia da letra pequena, tem Bíblia da letra grande, você tem Bíblia em versões que você consegue entender melhor o linguajar, você tem Bíblias comentadas, você tem Bíblia da mulher, Bíblia do obreiro, Bíblia do jovem, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança, Bíblia da vovó, tem Bíblia para todo gosto, para todas as pessoas.
No entanto, como eu falei, paradoxalmente, nós vivemos uma época de analfabetismo bíblico e analfabetismo teológico. Estamos vivendo uma época de teologia de hino e teologia de camiseta. Então, meus irmãos, é interessante que nós retomemos a questão do ensino da palavra. Eu hoje estava ouvindo um vídeo de um determinado pregador e ele citando vários textos bíblicos, combatendo determinadas heresias que estão surgindo por aí. E eu fiquei feliz, eu disse, como é bonito um pastor estar sempre centrado na palavra, tantos textos bíblicos que a gente não ouve mais. Então, ao mesmo tempo que nós temos tantas Bíblias, e você tem Bíblia para você ler e tem Bíblia para ouvir, olha, irmãos, só não lê a palavra, só não ouve a palavra quem não quer. E esta palavra é o alimento das nossas almas. Por isso que foi dito a Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque só assim farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O salmista, no Salmo 119, versículo 105, ele disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós vemos no Salmo 1, o salmista dizendo, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Por quê? Porque somente lendo a palavra, guardando a palavra, irmãos, nós vamos ser edificados, Porque nós estamos vendo pessoas, e eu disse hoje na igreja, profeticamente, eu falei, após essa crise, muita gente que era crente não vai mais ser crente. Muita gente que cantava em coral, tocava em orquestra, não vai mais voltar. Por quê, pastor? Porque vão naufragar com a adversidade. São pessoas que não estão firmadas na palavra, estão firmadas em ambiente, firmadas no pastor que está lá na igreja, firmados no coral, Ou seja, firmados em sua conveniência. Mas, meus queridos, o crente só é firme quando ele está edificado na palavra de Deus. O salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então, meus queridos, um crente que lê Bíblia, um crente que ouve sobre a Bíblia, não selecionando, porque hoje nós temos pregadores e leitores que selecionam aquilo que eles querem da palavra. Mas não, é a Bíblia toda para o homem todo. Então, aqueles que leem a palavra, que ouvem a palavra, esses crentes não são crentes anêmicos, crentes pálidos, amarelos, crentes desanimados, crentes que vivem correndo de quintal em quintal atrás de profecia, crentes que qualquer vendaval, cadê o irmão? Não, já está na denominação fulano de tal. Quando você vai lá, não, estava aqui, já está em outro lugar. Ele fica, meus pais na fé diziam que era o crente caqueira, crente xaxim. Ele uma hora está nessa parede, outra hora está na outra parede, outra hora está na outra parede. O que é isso, meus queridos? Falta de firmeza na palavra. Eu aqui deixo um conselho, já falei aí em muitos vídeos, cultive o hábito de ler sua Bíblia toda, todo ano. Não viva só da Bíblia do seu pastor, não. Você tem que ser um leitor da Bíblia. Olha agora que nós não podemos ir para a igreja, porque não pode ter reuniões, aglomerações de pessoas. Como é que essas pessoas que só vivem bebendo da Bíblia do pastor estão vivendo? Então, é importante que você aprenda a comer com as próprias mãos e andar com as próprias pernas. Então, edificados no ensino da palavra. Jesus, o que ele mais fez foi ensinar. Jesus ensinava no monte, ensinava na praia, ensinava dentro do barco, ensinava no cenáculo, ensinava no templo, ensinava no deserto, em todo lugar ele estava ensinando. Até quando operava milagre. O milagre não era o milagre pelo milagre, ele operava o milagre para tirar uma lição. Ou ele ensinava uma lição e depois operava o milagre para confirmar e respaldar a lição que ele havia ensinado. Segundo lugar, para nós adiantarmos, edificados no testemunho dos apóstolos. Olha, irmãos, foi muito importante
para a igreja que estava se formando no primeiro século o testemunho dos apóstolos. Muitos que estavam compondo a igreja não estiveram com Jesus, como o apóstolo Paulo, não esteve andando no ministério com Jesus. E essas pessoas, elas desfrutaram, tiveram o privilégio de ouvir o testemunho daqueles que estiveram com Jesus. Hoje nós temos a palavra escrita e cremos nesta palavra, porque o cânon sagrado foi aprovado inclusive pela igreja, pelo Espírito Santo, e nós temos a confirmação ao longo do tempo de que esta palavra é verdadeira. Como dizia o saudoso cantor Afonso Augusto, sei que esta palavra é verdadeira. Então, edificados no testemunho dos apóstolos. Nós vamos ver, irmãos, em Hebreus 11, que é o capítulo da fé, e aqui é uma semelhança. Hebreus 11 vai falar dos heróis da fé. E por que isso é importante? Porque quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, onde consta os heróis da fé, nós vamos ver aqui Abel, vamos ver nessa galeria de heróis da fé Enoque, vamos ver aqui Noé, Abraão, que só alguns exemplos, temos aqui Sara, e enfim, Jacó, Isaac, Raabe, e depois a Bíblia vai falar dos anônimos, e vai dizer, e outros experimentaram escárnios, açoites, até cadeias e prisões, foram apedrejados e tal. Então, meus irmãos, pessoas que deixaram aqui o seu testemunho, e isso nos fortalece. Então, para a igreja que estava sendo formada, após o evento Jesus, esta igreja que estava sendo formada e que pôde desfrutar das confirmações do testemunho do apóstolo Pedro, do apóstolo Tiago, do apóstolo João e outros, Então, foram edificados no testemunho, porque os irmãos sabem que quando Jesus cumpre lá o seu ministério, morre na cruz do Calvário, depois ele ressuscita ao terceiro dia, fica cerca de 40 dias aparecendo ali para os discípulos, e depois ele é assunto aos céus. Não havia o Novo Testamento, a produção do Novo Testamento. A produção do Novo Testamento é lá para 40, 50 depois de Cristo, que vão surgir aí os escritos de Evangelho, cartas paulinas e etc., até anos 60 por aí, E como eles não tinham isso, quem iria falar para aquela igreja recém-nascida? Os apóstolos, irmãos. Os apóstolos estavam repassando para os seus novos discípulos, porque Jesus disse que eles deveriam fazer discípulos de todas as nações. Eles foram formando discípulos. Posteriormente, o apóstolo Paulo é um formador de discípulo também, porque Paulo, apesar de não ter andado com Jesus, mas teve uma visão particularizada, uma visão personalizada, vamos dizer, e uma visão própria do Senhor Jesus. E foi uma visão que não se contradizia com aquilo que os apóstolos estavam também ensinando. Então, por isso que ele é reconhecido como um apóstolo, Vamos chamar aqui o 13º apóstolo, Então, eles eram edificados também no testemunho dos apóstolos. Vejam que isso é interessante, que Atos, capítulo 1, deixei marcadinho aqui, Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22, diz assim, olha, é necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até ao dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Eles estavam selecionando o apóstolo que sucederia, que substituiria Judas Iscariotes, que se perdeu, foi lá, se enforcou. E eles disseram, não, esse apóstolo,
ele tem que ter andado com Jesus, tem que ter estado entre nós, tem que ter acompanhado toda essa movimentação. Por quê? Porque ele seria um dos apóstolos. E os apóstolos eram aqueles credenciados para testificar de Jesus. Muito bem. O tópico 2, eu quero ler aqui, que ele fala um pouquinho sobre isso. No tópico 2, fala sobre o conceito de apóstolo, né? O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo, conforme está lá em 1 Coríntios 15, 8 e 9, e Romanos 1, versículo 1. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Atos capítulo 6, versículos 2 a 4. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Ok, e nós vamos ver, que foi um texto que eu já li, falando sobre, no subtópico 2, a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, irmãos, quando surgia alguma coisa nova, alguma dúvida, a turma corria nos apóstolos, porque os apóstolos tinham bebido da fonte principal, que era Jesus. Então, edificados não só no ensino da palavra, que isso vai um pouquinho posterior, né? Mas edificados em segundo lugar no testemunho dos apóstolos. A lição também vai nos mostrar edificados, mas também bem ajustados. Eu quis colocar esse tópico aqui. No tópico 3 e subtópico 1, tem aqui um comentário interessante que diz assim: edifício bem ajustado. Não adianta, irmãos, a base está sólida, que é Cristo, é a palavra, se a construção for torta. É isso que nós vamos meditar. Então, nos diz aqui, a expressão todo edifício bem ajustado cresce, até porque eu morei na cidade de Juiz de Fora, e lá tinha um prédio, irmãos, no centro, né? E aquele prédio em preto, né? Só no tijolo, uma construção envelhecida. E a gente perguntava, por que esse prédio está assim? Ah, porque a obra foi condenada. Então, o que é isso, irmãos? Às vezes a base está ok, mas as paredes de repente não estão com o prumo que deveria estar, colunas não estão na dimensão que deveria estar. Então não adianta somente a base, a gente tem que também atentar para o que está sendo construído sobre essa base. Então, olha só, a expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Não adianta tijolo bom se a coluna não está boa. Não é? Não adianta coluna boa, tijolo bom, se está fora de prumo. Não é? O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como um filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo do Senhor. É por isso que a Bíblia diz, e quando você edificar sobre este fundamento, cada um olhe como está edificando. Porque se a sua obra for feno, for palha, for madeira, vai se queimar no fogo. Não é? Então, vamos atentar, irmãos, para que tipo de construção nós estamos fazendo. Existem hoje muita gente que está fazendo construções estranhas sobre a base espiritual. Então, o que é espiritual é espiritual. Não adianta colocar muitas vezes um sentido empresarial naquilo que é espiritual, que não vai dar certo. Não adianta tentar fazer na força do braço aquilo que é espiritual, porque não vai dar certo. Então,
deve existir uma preocupação com a base onde está sendo edificada e a construção que está sendo edificada. Não adianta uma construção muito bela, muito bem formada, numa base sem solidez, porque vai ser como aquela casa lá de Mateus 7 que desabou e foi grande a sua ruína. E também não adianta ter uma base sólida, tudo certinho, se a construção, que aí a abstração é sua, né? Você imagina aí, né, como eu estou construindo meu ministério, como você está construindo seu ministério, como nós estamos construindo nossa família, como nós estamos construindo o nosso casamento, como eu estou construindo a minha vida financeira, minha empresa, né, que é um trabalho secular, mas também é espiritual. Tudo que nós temos está nas mãos de Deus. Então, como eu estou fazendo essas construções em cima desta base firme? A base está ok, mas como está a minha construção? É esse ponto que eu falo aqui. Edificados, mas também bem ajustados. Quarto lugar, edificados sobre o fundamento, mas não isentos dos abalos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Não significa dizer que por estarmos em cima da base correta, que nós não vamos sofrer abalos, não vamos ter tempestades, não vamos ter aflições, não vamos ter lutas, não é? De repente vai dar até uma rachadura. Não, não significa dizer isso, não é? O fato de Jesus estar no barco não implica que nós não teremos tempestades. Jesus estava no barco, no mar da Galileia, e sobreveio uma tempestade, inclusive atípica, uma tempestade, vamos dizer, diferenciada, para maior. E a gente pode perguntar como essa tempestade vem para o barco em que Deus está deitado nele. Mas a gente aprende com essa lição que, mesmo estando edificados sobre o fundamento correto, nós não estamos isentos dos abalos e das intempéries. Veja que aqui 2 homens edificam as casas, né? O camarada edificou a casa sobre a rocha, né? A casa, todo mundo olhava, está lá a casa. O outro edificou sobre a areia, quem olhava, está lá a casa. Mas quando veio a tempestade, a casa firmada na rocha permaneceu, e a casa que não estava firmada na rocha, mas estava sobre a areia, veio a perecer, veio a cair. Então, meus queridos, às vezes nós estamos passando por uma adversidade como essa. Eu nunca pensei em minha vida que fosse passar por uma situação como essa que nós estamos passando. Como eu comecei o ano de 2020 otimista, dizendo, meu Deus, esse ano vai ser assim, muito bom, o governo trabalhando, não é? Fazendo aí os leilões, as concessões, entrando dinheiro, investidores de fora. Aí vem o coronavírus e nos surpreende. Bom, mas a gente podia não estar esperando, né? Agora nós não podemos estar despreparados, né, irmãos? Lá no exército havia um provérbiozinho, um adágio lá que dizia: o exército pode passar um século sem ser empregado, mas não pode passar um minuto despreparado. Nós não estávamos esperando que isso fosse acontecer em 2020, mas já que veio, nossa casa tem que estar sólida. E o cristão tem que estar pronto, tem que estar educado de que o crente passa tribulação. Existe uma teologia distorcida aí, uma teologia manca, não é? Que diz que o crente não pode passar por pobreza, o crente não pode adoecer, o crente não pode ter aflição, e quando tem é porque é um amaldiçoado. Isso é a teologia do diabo, tá, irmãos? Não existe nada disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Nós temos servos de Deus, 10 vezes mais crentes do que eu e você, que passaram toda a vida doente e fazendo a obra de Deus. Teve gente que passou a vida inteira sentindo dor e fazendo a obra de Deus. Então, não são as circunstâncias, as adversidades, o que acontece à nossa periferia, que vai afetar a nossa caminhada. Agora, quando acontece esse tipo de coisa, a gente não pode também perder a fé. Nós temos pastores que estão aí com Covid-19, nós temos membros da igreja que estão com Covid-19, estão doentes. Aí crente adoece? Adoece. Não é? Vem aí uma tempestade, aí o irmão mora lá no pé do barranco, lá o barranco desaba também aí para o crente, né? Então o crente está nesse mundo sujeito às
adversidades também. Nós não estamos imunes. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Né? Jesus viveu neste mundo, como exemplo maior, passou muitas e muitas e muitas aflições. Então, por que nós não vamos passar? Ok, então, edificados sobre o fundamento, mas não isentos dos abalos. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos e combateram aquela casa. Quinto lugar, edificados para não sucumbir aos abalos. Aqui está a boa notícia, né? Os abalos vão vir, as tempestades vão vir, as intempéries vão vir, mas nós não seremos movidos da nossa posição. Não vamos sucumbir aos abalos. Tópico 1, subtópico 3, fala da pedra angular. Glória a Deus. Olha, para que se tenha uma ideia, a pedra angular era uma pedra que estava estrategicamente colocada no alicerce, e aqui para mim foi uma palavra de ensinamento. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito, ou uma pedra lá quadradona, com cerca de 12 metros de comprimento. Então, irmãos, é como se aquela pedra que fazia parte da composição do alicerce, sobre ela recaísse, vamos dizer, a maior carga. Então, aquela pedra chamada de pedra angular, de pedra principal, Jesus é a pedra angular. Então, aqui no nosso tópico, nós queremos colocar que nós estamos edificados para não sucumbir aos abalos. O que faz alguém sucumbir aos abalos? Se ele estiver edificado numa base errada. Mas se ele estiver edificado numa base correta, ele não vai sucumbir. Tópico 2 e subtópico 2 também, nós temos aqui sobre a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas, aliás, não é aqui não, irmãos, é porque é um comentário um pouquinho mais abaixo. Tópico 2, subtópico 2, mas você vai lá mais ou menos no meio do texto. Aí diz assim: assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Irmãos, aqui uma palavra importante. O que tem de modas, tentando pegar a Bíblia e torcer, enquadrá-la. Hoje eu estava vendo um comentário de um pastor, de que pessoas estão aí se desviando, tomando caminhos duvidosos na vida espiritual e estão querendo enquadrar a Bíblia naquilo ali. Mas, meus queridos, a Bíblia não está para se enquadrar na vaidade humana, nas pretensões humanas. Não. A Bíblia está aí como um sólido alicerce e a gente tem que se enquadrar nela. Inclusive, cultura também tem que se enquadrar na palavra. A gente fala assim, vamos evangelizar o mundo, vamos respeitar as culturas. Isso é um tanto relativo, depende da cultura. Nós não vamos chegar na África e ficar criando caso com o africano porque ele usa um vestidão colorido, que a gente sabe que isso aí é cultura de povos, aquela coisa toda. Agora existem outros costumes que entram em confrontação com a palavra de Deus que nós não podemos admitir. Então, a palavra é o sólido fundamento. E nós é que temos que nos enquadrar aqui. Não é ficar moldando a Bíblia do jeito que quer, não. Eu crio aí uma distorção, às vezes até de pecado, e quero pegar a Bíblia e colorir a Bíblia para poder a Bíblia se enquadrar dentro dos meus parâmetros, das minhas ideias, dentro dos meus pecados, das minhas pretensões. Isso não pode acontecer. Glória a Deus. Ok. Sexto lugar, edificados para morada do Espírito Santo.
A Bíblia considera a igreja como um edifício, não é? E tanto a igreja na sua coletividade como o crente na individualidade, ele é morada do Espírito Santo. Vamos ver aqui no tópico 3, subtópicos 2 e 3, diz aqui, templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, grego, né? Que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Você vai ver isso em 1 Coríntios 3,16. Esse templo, né, separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. E no subtópico 3, um pouquinho mais embaixo, diz assim, indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. O crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Então, assim, o templo que nós congregamos não quer dizer que Deus mora lá naquele templo. Ali é um lugar dedicado a Deus, onde nós cultuamos a Deus, mas o Senhor habita dentro da sua igreja, povo. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Judeus e gentios, salvos, que formam a igreja. Isto é o templo do Espírito Santo. Então somos edificados para a morada do Espírito Santo. Se essa base é uma base duvidosa, se a construção não é a construção ajustada, o Espírito Santo não vai morar dentro desse templo. É como você tem um prédio, alguém diz, olha, lá terminaram os apartamentos, agora o prédio está torto. Pode cair amanhã ou depois de amanhã. Não vai ter morador naquele prédio. A gente vai se o prédio estiver bem ajustado em condições de segurança. Para que o Espírito Santo habite em nós, habite na igreja, nós temos que ser santos como Ele é santo. Sétimo lugar, edificados e integrados ao edifício igreja. Aqui nós temos na nossa introdução, que diz assim, por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A cada dia, né, a pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então, meus queridos, na medida em que nós estamos edificados sobre esta base, eu quero dizer que nós também estamos integrados uns aos outros. Hoje nós estamos vivendo uma dificuldade que há pessoas que dizem que não há necessidade de igreja, não há necessidade de reunião, não há necessidade de ter pastor, não há necessidade de ser dizimista, de ser coisa nenhuma. Essas pessoas, irmãos, são destruidores, né? Destruidores da obra de Deus. Quer dizer, tentam destruir a obra de Deus, tentam macular a obra de Deus. Mas eu creio que esse Covid-19 está nos trazendo muitas lições. Se você é um crente genuíno e você disser que não está sentindo saudade da igreja, olha, eu acho que isso aí é contraditório. Um crente genuíno, irmãos, um crente salvo em Jesus, ele está chorando de saudade da casa de Deus, o lugar onde a gente congrega, onde a gente oferta, onde a gente se abraça, onde a gente ouve a palavra profética para os nossos corações. Então, não dá para viver uma vida de crente, irmão, desintegrado da igreja. Ah, pastor, mas eu tenho minha casa, eu tenho minha Bíblia, eu oro no meu quarto e tal, pelo menos aqui eu estou longe de confusão e coisa e tal. Isso é conversa do diabo, irmão, cuidado. Você tem que estar integrado à igreja. Pastor, mas igreja é problema. É porque você também é problema. Todos nós somos problema. Você quer conviver onde? Numa igreja que não tenha problema?
não é? É fácil, você morre e vai para o céu, não é? Se tiver salvação. Aí lá no céu nós vamos ter uma igreja sem problema, mas ninguém quer morrer, né? Minha sogra tem 85 anos, de vez em quando alguém pergunta, ela quer morrer? Ela diz, Deus me livre. Não quer morrer, ninguém quer morrer, não é? Então nós temos que viver aqui com as nossas desigualdades, com as nossas complexidades, cada cabeça um mundo e um mundo de problema. Agora, você tem que estar edificado sobre a rocha e tem que estar integrado. Cada um de nós, meu irmão, minha irmã, é um tijolo dessa obra, né? Talvez você cantava no coral, você tocava na orquestra, você era professor de escola dominical, você era lá do departamento infantil, hoje está isolado, isolada em casa, né? E eu quero dizer, volte, porque você foi chamado, chamada para estar integrado ao corpo de Cristo, integrado à igreja e congregando. Oitavo lugar, edificados numa base inclusiva e sem limites. Eu estou fundamentando esse tópico no tópico 1, subtópico 1 e 2, que diz assim, o santuário judeu, o templo em Jerusalém, era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Glória a Deus. Subtópico 2. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão, quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. E reafirma a instrução de Estevão, em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Então, meus queridos, aqui eu coloquei edificados numa base inclusiva e sem limites, é porque aquela discriminação que havia no templo, tinha lá o pátio dos gentios, eles não poderiam se misturar às outras pessoas, aos judeus, os judeus abominavam os gentios, Jesus quebrou essa parede de separação. Então, a igreja ela é inclusiva. Todos aqueles que quiserem fazer parte da igreja, não importa a cor da pele, não importa a sua condição social, econômica ou de saúde, não interessa. Seja quem for, se você é um pecador miserável, precisando de salvação, a igreja é o seu lugar. Edificados numa base inclusiva, você é incluído e sem limites. A Bíblia diz que Deus quer que todos os homens se salvem. Deus amou o mundo de tal maneira. Então não é aquele exclusivismo judaico que existia. O judeu não saía pregando evangelho para gentio. O judeu vivia a sua religião, eles se apropriaram de Deus, não é? E quiseram colocar Deus num cercado, como se dissesse, Deus é uma exclusividade nossa. Mas foi um erro, porque quando Deus chamou Abraão, disse, Abraão, você tem que ser uma bênção para todas as famílias da terra. Nono, vamos lá que já estamos com 45 minutos, né? Nono lugar, edificados para um processo de crescimento constante. Subsídio bíblico teológico. Essencialmente, a igreja representa uma comunidade de pessoas. No entanto, em muitos aspectos pode ser comparada a um edifício e especialmente a um templo, conforme John Stott. A frase edificados sobre o fundamento é a transição para essa analogia da igreja como um edifício em processo de construção. Paulo novamente assegura aos gentios que formarão parte integral da igreja que Deus está construindo. A igreja é edificada sobre a revelação original e infalível de Cristo aos primeiros apóstolos e profetas. No entanto, deve-se acrescentar que líderes visionários e santos, pessoas cheias da palavra e do espírito de sabedoria e de revelação, continuam a ser necessárias para liderar a igreja até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então esse prédio, irmãos, ele está sendo construído.
a igreja continua sendo construída. Cada um de nós, na sua individualidade, continua sendo aperfeiçoado até chegarmos à estatura de Cristo. Então, edificados, mas num processo de construção constante. Não existe crente parado. Ou ele está subindo ou está descendo. Ou ele está indo para frente ou está indo para trás. E, 10º lugar, edificados para também edificar. Por que nós somos edificados, irmãos, nesse fundamento? Para que nós possamos edificar a outros. Tudo que nós recebemos de Deus é para que a gente pegue com essa mão e repasse com essa outra mão. Todas as bênçãos de Deus na sua vida têm a ver com alguém que está ao seu redor. Sempre que nós recebemos uma bênção de Deus, abraçamos e escondemos só para nós. O propósito desta bênção não foi uma bênção. Eu acho que isso, longe de ser uma bênção, deve ser uma maldição. Porque nada que Deus te dá é unicamente para você. Tudo que Ele te dá, Ele quer que passe por você, te abençoe e saia abençoando outras pessoas. Então, edificados para edificar. Só pode edificar outros aquele que foi edificado. Nós temos aqui o exemplo dos filhos de Cefas, apenas um exemplo, que eles viram Paulo expulsando os demônios e eles disseram, não, vamos fazer isso aí. Não é? Porque eu acho que eles acharam que iam lucrar com isso, iam aparecer. Aí encontraram lá um endemoniado e disseram, em nome do Jesus a quem Paulo prega, nós ordenamos que você saia dele. E esses homens eram filhos de sacerdote. Aí o diabo disse assim, o demônio falou para eles, eu conheço Paulo e conheço o Jesus que Paulo prega, agora vocês quem são? E eles não tinham a credencial, não tinham o respaldo, não tinham a unção de Deus para isso, e o resultado é que eles levaram uma surra, rasgaram, os demônios rasgaram a roupa deles e eles saíram correndo nu, veja a vergonha. Porque só pode edificar quem foi edificado, só pode ensinar quem senta para aprender, só pode orientar quem dá exemplo na sua vida. Meus queridos irmãos, que Deus assim nos abençoe maravilhosamente. Se você ainda não está inscrito no canal, aí não se esqueça de se inscrever. Olha a mãozinha aí, clique, que você vai estar colaborando. Dê aí o seu comentário e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E até o nosso próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Amém.